Olá, eu sou o professor Henrique Gâmbaro e você está no podcast Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Quero colocar aqui para vocês que a ideia da inteligência emocional tem muito a ver com o controle emocional que nós devemos ter no ambiente de trabalho. E já adianto, ter controle emocional, principalmente no ambiente de trabalho, é uma coisa muito complicada. E uma coisa que me irrita às vezes nesse mundo é que todo mundo fala, tem que desenvolver a inteligência emocional, a empresa, o pessoal do RH fala, você tem que desenvolver a inteligência emocional, mas eles não explicam direito o que é inteligência emocional para nós. E nós ficamos numa seara, num campo, onde nós agimos por instinto, achando que muitas vezes estamos agindo certo e que, na verdade, de nada tem de certo. E nós só pioramos uma situação. A falta do controle emocional nos faz entrar em situações muito ruins dentro do ambiente. Não é só uma questão de briga, de discussão, é que o sentimento que nós temos em relação ao trabalho, aos colegas de trabalho, ao ambiente de trabalho como um todo, ele nos incomoda o tempo todo, ele não sai da nossa cabeça. Reparem, quando dá tudo certo, eu fico feliz, eu fico contente, mas daqui a pouco vem outro desafio. Agora, quando as coisas dão errada, como, por exemplo, eu tenho uma discussão ou eu tenho que engolir algo dentro do meu ambiente, isso fica comigo durante dias. E nós ficamos mastigando isso, nós ficamos processando. E esse processamento só aumenta o quê? O nosso estresse, a nossa ansiedade. E que se isso não for controlado, a doença mental relativa ao trabalho vai acontecer. E são várias, nós vamos ver aqui. Então, o meu objetivo hoje com vocês, o que é? É apresentar o que é inteligência emocional, apresentar os pilares da inteligência emocional, apresentar os sentimentos mais comuns que nós temos dentro, são sentimentos tóxicos que nós temos normalmente dentro do ambiente de trabalho, e eu quero que ao final você se projete no que eu falei, volte, veja de novo, veja a explicação novamente e se coloque numa posição de falar, não, eu entendi o que é essa inteligência emocional. E no momento que você entender, você vai começar a agir. E eu não tenho dúvida nenhuma, dentro da minha experiência, dentro de cases que eu já peguei, dentro de mentorias que eu já dei de treinamentos, que esse conteúdo vai ser muito, muito útil para você que é colaborador, muito útil para você que exerce liderança e você vai começar a ter um entendimento melhor de como você deve tratar os seus colaboradores. E, principalmente, entender que quando nós desenvolvemos a inteligência emocional, quando a organização ela promove programas que incentivam esse avanço, esse progresso, o ambiente de trabalho se torna melhor. E com o ambiente de trabalho se tornando melhor, a eficiência, os processos e a eficácia da organização, elas aumentam. Então é bom para todo mundo, ok? Vamos lá? Vamos lá, vamos aqui para o primeiro slide aqui que fala sobre a inteligência emocional no trabalho. Como vocês já podem perceber, gente, a ideia da inteligência é se recarregar, né? É você sempre estar para o lado mais positivo, mais feliz. Olha lá o smile ali, o sorriso, né, dentro dessa tela. Então, o importante é você sempre tentar ficar no verde. É difícil, mas nós vamos conseguir. Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou o professor Henrique Gâmbaro, eu sou mestre em administração, especialista em RH, especialista em logística, tenho inúmeras horas de treinamento
nessa área de comportamento e tô bem, como eu posso dizer, eu tô bem ciente para poder passar as coisas para vocês, tá? O conceito de inteligência emocional, ele se dá onde? Ele se dá pela explicação de como é que deve funcionar isso para nós. E o conceito que eu trago para vocês, ele é bem simples. Vamos lá. Inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros. De nós nos motivarmos e digerirmos esses sentimentos para que nós possamos melhorar os nossos relacionamentos. Então, a inteligência emocional, ela tem por início você entender os seus sentimentos, como você funciona, quais são os seus gatilhos, como se dá a sua comunicação, como você encara o dia a dia, quais são os seus valores, isso tudo tem a ver com você. E antes de eu tentar julgar alguém de algum comportamento que tenha tido comigo, a primeira coisa, eu tenho que ver qual foi o meu comportamento. Porque muitas vezes nós chegamos em pontos extremos que nós perdemos o controle. Nós falamos de uma forma mais agressiva, nós somos irônicos, nós somos sarcásticos, e isso tudo é uma espécie de violência que temos dentro dos nossos relacionamentos e que não vai somar nada para ninguém. Então, a primeira pergunta que eu faço é: você conhece seus sentimentos? Você sabe dos seus limites? Você conhece os seus valores? É a primeira coisa que eu vou perguntar para você. Porque só daí é que eu vou poder utilizar a inteligência emocional também para os outros. Para que eu consiga entender o outro, consiga entender as motivações do outro e, com isso, eu possa somar e não dividir e não subtrair. Perfeito? Vamos lá. Dimensões do trabalhador. Como eu falei, a inteligência emocional ela é muito complicada porque ela trabalha com anseios do trabalhador. E todos nós somos trabalhadores, desde o chão de fábrica até o chão de fábrica, até a posição mais importante dentro da organização, somos todos trabalhadores. E as dimensões desse trabalhador devem ser contadas. Vamos lá, ó. Tem família, o trabalhador se preocupa com a família, o trabalhador se preocupa com o bem-estar de seus filhos, com a casa, de poder prover, né, uma boa vida para a sua família. Depois nós temos a sociedade. Um dos motivos que nós trabalhamos é a importância, é mostrar o quanto nós somos importantes para a sociedade. Se você não trabalha, é como se você estivesse à margem da sociedade. Então, nós também trabalhamos para nos interagir. A questão do lazer, né? Que aí vai família, vai você ter um tempo para você, vai você ter um tempo para você poder digerir o dia a dia, para você poder pensar, para você poder fazer planejamentos. Isso tudo é lazer, né? Temos a ideia do trabalho, afinal de contas, quem não trabalha, como é que é chamado mesmo, né? E eu tenho que dar conta do meu trabalho, que é um outro ponto muito crucial dentro da relação empregador-empresa. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar resultado. E nós somos cobrados todos os dias, todos os momentos, por resultado. Alguns com uma cobrança mais leve, outros com cobranças todos os dias, 3 vezes ao dia. Não é fácil, mas eu tenho que aguentar, porque o trabalho é dar resultado. Nós temos nossos sonhos também. E o sonho é aquilo que eu quero construir. E todo mundo tem sonho. Quando você tira o sonho de uma pessoa, senhores, você está matando essa pessoa.
Então, a pessoa, ela tem sonhos, esse trabalhador, ele tem sonhos. Ele tem vontades, ele quer comprar o carro, ele quer comprar uma casa, ele quer prover uma boa vida para a família. Ele já sonha, muitos de nós já sonhamos com a ideia da aposentadoria, com a ideia do dia que eu vou poder parar de trabalhar com satisfação, né? E tudo isso está ligado com o quê? Com as nossas realizações. E a primeira coisa, quando eu falo de realização, é você estar consciente que não existe uma realização final. Né? Cheguei, cumpri, ganhei o jogo e acabou. Não, a vida é muito mais do que isso. O trabalho é muito mais do que isso. Sempre depois de uma demanda, sempre depois de um desafio, eu tenho outro. O trabalho nunca termina. Eu luto para conseguir um sim, consigo esse sim, aí eu já tenho que conseguir outras coisas. Então, a nossa vida do trabalho, ela não para, é sempre em busca de resultados. E se eu cheguei num ponto, dei resultado, eu vou ter que dar o resultado de novo. Então, essas realizações, ela é um grande prêmio. A realização é um grande prêmio, porque, afinal, eu vi, eu cumpri, eu entreguei, mas isso tem um problema. É que quando nós pensamos em realização, eu realizei, teria um fim. Mas aqui dentro do mundo do trabalho, a realização, ela tem que ser um sentimento diário de entrega, ok? Olha quantas coisas o trabalhador ele se preocupa, tem na cabeça dele. E quando isso não está afinado, desregula o comportamento e aí nós temos o problema da falta da inteligência, da falta do controle, da briga, da discussão, da má interpretação, do clima organizacional ruim. Perfeito? Entendido isso? Então vamos lá, vamos para o próximo, né? E aqui eu vou apresentar para vocês os pilares da inteligência emocional. São 5 pilares. O que é um pilar? É aquilo que dá base. Então, para eu entender inteligência emocional, a primeira coisa que eu tenho que entender quais são as bases da inteligência emocional. E são 5, vamos ver aqui, ó. Nós temos o autoconhecimento, nós temos o autocontrole, nós temos a automotivação, nós temos a empatia e o grande prêmio, que é o maior de todos os pilares que nós desenvolvemos para isso, que é a nossa habilidade social. A habilidade social é aquela que vai me fazer ter relacionamentos positivos. É a habilidade social que vai me dar a percepção de como eu devo agir com pessoas. É a habilidade social que vai me dar o limite daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer, buscando o que eu sempre? Um bom relacionamento entre os meus pares no trabalho. Se nós não entendermos ou se nós falharmos em qualquer uma dessas situações, nós podemos ter um problema de comportamento. No momento que eu não me conheço, eu não sei quais são os meus limites. No momento que eu não me controlo, eu vou passar do meu limite e vou provocar um problema. No momento que eu provoco um problema, eu perco minha motivação. E quando nós perdemos a nossa motivação, o trabalho perde o sentido. Afinal de contas, todos os dias eu tenho que estar motivado. Eu tenho que buscar ou motivação por causa da minha família, ou por causa do meu sonho, ou porque eu quero uma coisa melhor, mas eu tenho que estar motivado. Perfeito? Aí nós temos o que? A empatia. Porque eu trabalho com pessoas. O trabalho sempre existe pessoas envolvidas. Eu não consigo trabalhar sozinho. Eu estou nesse estúdio aqui falando com você e eu tenho o Dario aqui do meu lado. Então, sem ele, isso daqui não existe. Sem a Chica, que é a nossa produtora, isso daqui não existe. Sem o pessoal da técnica, isso daqui não existe. Então, eu preciso de pessoas para fazer o meu trabalho render, para fazer o meu trabalho acontecer.
E trabalhar com pessoas é difícil, porque cada um de nós é um indivíduo. E a palavra indivíduo é uma palavra que eu gosto muito porque indica que cada um aqui é único. Cada um aqui tem o teu sonho, cada um aqui tem o seu motivo de estar aqui trabalhando. Mas o que importa para todos aqui não são os meus ou os motivos do outro. Quando nós estamos dentro de uma organização, tem que haver uma soma de competências, uma soma de tarefas para isso daqui poder acontecer, para isso daqui poder ser realizado, para nós chegarmos no nosso objetivo, que é entregar, nesse caso aqui, um podcast de qualidade para vocês. Existe um conceito de organização que eu gosto muito, que diz assim: organização é um grupo de pessoas que possuem os mesmos objetivos e que somam esforços para conquistar esses objetivos. Então, se eu tirar todo mundo aqui do prédio, aqui da TV, isso daqui vai se tornar só um prédio. Quem dá personalidade para isso, quem dá dinâmica, são as pessoas que estão aqui dentro. Então, eu não consigo trabalhar sozinho. Eu tenho que me relacionar para o trabalho. E aí a escolha é sua. Você pode buscar ter bons relacionamentos, ter medidas, equilibrar as relações para que você não sofra, para que você também não faça ninguém sofrer. Mas a opção é sua. E eu tenho certeza que se você se desenvolver em inteligência emocional, você vai estar muito mais afim de ir para o trabalho e fazer as coisas acontecerem. Então, não esqueça, para eu ter uma boa inteligência emocional, eu tenho que ter autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidade social. Tá ok? Perfeito? Vamos lá, então. Criação de conteúdos relacionais. Então, quando eu vou atrás de um trabalho ou quando eu estou trabalhando, eu tenho que me preocupar com o meu perfil, de entender como eu sou. Olha lá o autocontrole, né? Por quê? Porque quando eu descubro quem eu sou, eu sei me controlar. Então, esse autocontrole vem do autoconhecimento, e esse autoconhecimento é quem você é. Quais são os seus valores? Qual que é a sua visão de vida? Quais são os seus objetivos, suas crenças? Seus sonhos, como já falei? A questão da educação, de princípios? Quem é você? Eu tenho que estar claro isso. Por quê? Porque na hora que eu escolher onde trabalhar, que eu quero dar essa condição para você, que você possa escolher o seu trabalho, que muitas vezes, quando nós estamos iniciando, nós não temos essa opção, mas quando você começar a ter essa opção, encontrar tarefas, encontrar emprego, encontrar trabalho naquilo que você já dá valor. Porque as coisas ficam mais fáceis. Não mais fácil porque o trabalho vai ser mais leve. Mas mais fácil por quê? Porque você está encontrando motivo para fazer aquilo. Você está encontrando razão para fazer aquilo. Porque aquele trabalho, ele está relacionado com um valor seu. E aí as coisas ficam mais fáceis. O grande problema é quando eu estou no trabalho e todos esses valores, esses princípios não batem com os meus. É lógico que quando não bate, eu fico num ambiente de maior ansiedade. Eu fico num ambiente de maior tensão. Por quê? Porque eu estou incomodado, eu fico incomodado com aquilo. Com a forma com que as pessoas me tratam, com o mercado com que eu estou trabalhando, com o tipo de cliente que eu estou trabalhando. Então, eu tenho que tentar buscar trabalhos, empregos, onde haja identificação entre você e o objetivo do seu trabalho. Eu sei que no começo não é fácil, e eu tive que engolir muito sapo na minha vida.
Eu trabalho desde os meus 14 anos e eu já trabalhei em lugares que eu odiava. Mas eu tive que manter meu controle. Por quê? Porque se eu estou num lugar onde eu não gosto e provoco situações de descontrole, o meu lugar não vai ser ali e eu vou acabar ou querendo ir embora ou acabar sendo mandado embora por um comportamento negativo meu. E nós botamos a culpa na empresa normalmente. Não, mas a culpa é nossa. Porque muitas vezes nós não conseguimos nos adaptar e reconhecer a dinâmica do trabalho. Reconhecer quais são os valores ali. Perfeito? Então, perceba quanta coisa. O trabalho não é só o trabalho. O trabalho é relacionamento. O trabalho é muito mais complexo. O homem no trabalho é muito mais complexo do que muita gente fala. Perfeito? Vamos então aqui entender outra coisa. Vamos lá, do que é relação dos sentimentos. Eu queria não ter sentimentos, senhores, muitas vezes. Porque o sentimento é uma sensação que nós temos relativa a algum acontecimento, algum tipo de relacionamento, e sempre o sentimento ele vai ser aflorado, ou sentimento positivo ou sentimento negativo. O sentimento positivo é bom, felicidade, alegria, satisfação, realização. Mas o ambiente de trabalho, esses sentimentos bons nós vamos ter quando conseguimos o resultado. Até lá é sofrimento. É nós corrermos atrás de situações que nos ajude a entregar aquele objetivo, que nos ajude a ajudar no processo para que aquela entrega seja realizada. Eu trago aqui para vocês sentimentos. Vamos lá. Sentimentos são os estados de ânimo e experiências internas que afetam as pessoas diante de um determinado acontecimento, seja atual ou revivido por lembranças. Os sentimentos também podem ser qualificados como reações básicas que se têm e que nos orientam instintivamente a um preceder ou a outro. Então, quando nós estamos falando de sentimentos, senhores, é o sentimento que muitas vezes ele ativa um comportamento. Quando eu estou triste, quando eu estou feliz, quando eu estou com raiva, quando eu estou com amor. Perceba você, quando você tá envolto em sentimentos bons, o teu sorriso sai, você é mais simpático, você trata melhor as pessoas, você trata melhor as pessoas próximas a você. Agora, quando você está amargurado, com raiva, com ódio, indignado por alguma coisa, aí você trata como as pessoas estão do seu lado. Trata mal. Ah, mas você tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada. No ambiente de trabalho, senhores, eu tenho uma função, eu tenho um trabalho prescrito, eu tenho um trabalho real que eu devo entregar, e eu vou precisar das outras pessoas, gostando delas ou não. Por quê? Porque o local de trabalho não é lugar de amigo. Muitas vezes, eu busco meus amigos no trabalho, está fazendo errado. O trabalho não é lugar de amigo, o trabalho é lugar de colega. E o colega de trabalho é aquele que tem distância, aquele que você tem que ter um respeito, porque amigo é amigo. O meu amigo baba, mas é meu amigo. Meu amigo ronca, mas é meu amigo, não tem problema. Agora, no mundo do trabalho, não. No mundo do trabalho existe um comportamento esperado. Existem formas esperadas de relacionamento dentro do trabalho. Tanto é que dentro de cursos como administração, gestão de recursos humanos, dentro da psicologia colocada dentro dos recursos humanos, nós falamos muito dessa ideia da reciprocidade do trabalho, da reciprocidade do sentimento. De nós agirmos dentro de um espírito de equipe, não um espírito deu certo e você errado.
Afinal de contas, uma organização é formada por pessoas. E a qualidade dessa organização, que nós vamos falar numa outra oportunidade, que eu falar de marketing de serviços para vocês, a qualidade dessa organização está nas pessoas que estão ali. Então, eu tenho que perceber que não consigo colocar meus sentimentos de lado. Eu não sou uma pedra de gelo. E se você é daquele que gosta de colocar sentimento de lado, cuidado, porque isso daí vai se somando, esse sentimento negativo relacionado ao trabalho vai se somando, até você ter o quê? Uma doença relacionada ao trabalho, uma síndrome de Burnout, uma crise de pânico, ansiedade, hoje está todo mundo ansioso. Então, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu trabalho todo dia. E se eu não cuidar desses sentimentos, eu estou criando um monstro, eu estou alimentando um monstro. Que monstro? Um monstro que vai me pegar lá na frente, com problema gastrointestinal, com dor de cabeça, com ansiedade, pressão alta, diabetes, burnout, o que não é nada positivo. Então, a inteligência emocional vem para quê? Para eu conseguir segurar esses sentimentos, e que não são poucos. Dá uma olhada aí na tela a quantidade de sentimentos negativos que nós temos em relação ao trabalho. Vamos lá: ansiedade, medo, raiva, frustração, sentimento de incompetência, sentimento de indignação, sentimento de injustiça, incapacidade, desânimo, sentimento de sobrecarga, muitas tarefas, desinteresse, se sentir desvalorizado e muito mais. Então percebam, senhores, quantos sentimentos, e você já sofreu um desse aí, um desses daqui? Fala aí para mim. Faz uma análise dentro do dia a dia do seu trabalho, o dia que você não teve um desses sentimentos, mesmo que por 5 minutos. Então, olha a quantidade de sentimentos negativos que nós podemos ter, e se eu não me cuidar, esses sentimentos aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão me comer. Eles vão me prejudicar. E o problema é que, quando nós falamos de sentimentos dentro do ambiente de trabalho, é o caso do sapo que está dentro da água fria e essa está dentro de uma lata de água fria e essa lata é colocada para ferver. O sapo, ele não percebe que a água está esquentando e ele acaba morrendo cozido. E para nós aqui, como o trabalho é uma coisa, o trabalho é difícil mesmo, o trabalho ele traz esse sofrimento, nós vamos nos acostumando, que é o sapo lá na água fervendo, você vai se acostumando com aquilo e quando percebe já está muito doente. Então, esse vídeo aqui que eu estou montando para vocês, esse podcast aqui, é para quê? É para você se ligar disso. É para você se preocupar com isso, para quê? Para não se deixar cair, se prevenir da doença do trabalho. E a inteligência emocional, se bem entendida, que eu estou trazendo aqui para vocês, ela é uma excelente ferramenta para me proteger de uma doença do trabalho. Ela é perfeita, é uma perfeita ferramenta para eu conseguir as conquistas todos os dias sem ficar doente, sabendo me controlar. Perfeito? Vamos lá? E aí, a pergunta que eu sempre faço, né? Eu tenho controle sobre mim? Percebam esse slide aqui, que você está em cima de uma bomba, e essa bomba é você. É você no dia a dia do trabalho. Eu consigo me controlar? Tomara que sim. Eu quero que você me responda sim. Mas é difícil. Por quê? Porque todo dia eu tenho que tomar decisões, todo dia eu tenho que escolher entre o fio amarelo e o fio verde. Qual que eu vou cortar? Se eu cortar o fio certo, beleza. E se eu cortar o fio errado, tudo se explode. E a inteligência emocional vem para quê? Para te orientar, para melhorar a sua visão, para que você sempre escolha o fio certo, para você desarmar essa bomba que é você. Depois que a bomba explode, gente, não tem o que fazer.
Aí é redução de prejuízos. Agora, se eu tenho controle, eu não vou deixar essa bomba explodir. E aí eu não tenho que buscar coisas trincadas em lugar nenhum. Eu não tenho que reconstruir. Por quê? Porque eu não deixei explodir. Então vem a pergunta, você tem controle sobre você? Você tem controle sobre as suas emoções? Você colocado numa situação de pressão, consegue manter a mente limpa? Consegue focar realmente no problema? É para isso que eu estou aqui. Vamos lá. Né? E aí a gente vai falar do primeiro pilar, que é o autoconhecimento. E o autoconhecimento tem a ver com quem é você. Como você age perante algumas situações. Quais são os seus valores. E a primeira coisa é se valorizar. Você não está aí à toa. Afinal de contas, você tá tão interessado no seu desenvolvimento que você está assistindo esse podcast. Então, você olha para trás, vê a tua história, vê quantos nãos você já levou, veja quantas trocas você teve que fazer e você vai fazer dentro da sua vida, porque a gente não consegue conquistar tudo de uma vez. Perceba o quanto que você já lutou para estar onde você está. Mas isso não quer dizer que você não tenha que lutar mais, mas entenda quem é você. Entenda quais são os seus gatilhos, o que realmente te leva a crer nas coisas, a crer no trabalho. Então, vamos perceber, vamos nos conhecer. E tenha certeza na sua vida, difícil ela já é. Pensa bem, senhores, quantos sims você já ouviu e quantos nãos você já ouviu? Ah, eu sempre quero receber o sim. O sim, lógico que é muito bom. Mas se você tivesse recebido mais sim do que não na sua vida, você não estaria onde está hoje. Por quê? Porque o sim, ele não me motiva a mudar. O sim faz eu ficar como eu estou, porque, afinal de contas, eu recebi um sim. Agora, quando nós recebemos o não, e quantos nãos nós já não recebemos no passado, e que você ficou muito bravo com esse não, você ficou enfesado com esse não, pensou até fazer besteiras com esse não recebido, mas foi esse não que ajudou você a se desenvolver. Foi esse não que abriu os seus olhos para falar, eu tenho que mudar mesmo de atitude, eu tenho que mudar de área. Porque o não é que nos incomoda. O não é o que nos faz nos movimentar. Eu não gosto de receber não, você gosta? Quando eu recebo não, a primeira coisa que vem, ninguém gosta de receber uma palavra negativa, mas quando eu recebo essa palavra não, eu quero entender o porquê não. Eu quero entender por que eu recebi o não e não recebi o sim. Eu quero saber o que eu tenho que mudar para que esse não vire um sim. Mas para isso você tem que se conhecer. Você tem que saber quais são os seus limites. E isso é muito duro. Por quê? Porque eu tenho que refletir. Então pare para pensar quem é você. Quais são os seus valores? Quais são os seus sonhos? Porque a luta vai ser contínua. A luta, ela vai ser contínua. Então é melhor que eu me conheça para saber onde eu posso pisar. Sem fazer o quê? Sem exceder o meu limite. Porque se eu excedo o meu limite, se eu vou além daquilo que eu dou conta, não tem como dar certo. Porque quando eu vou além daquilo que eu dou conta, aquele monte de sentimentos aparecem que nós já vimos. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos lá? Autoconhecimento. Quais são os seus aprendizados? Aprenda uma coisa, senhores.
O aprender, ficou até engraçado, né? Aprenda. O aprender é a coisa mais importante para nós nos desenvolvermos. Sempre. Então, quanto mais você aprende, melhor você é. Quanto mais você aprende, melhor entendimento você tem das coisas. Outro ponto, quais são os seus modelos? Quais foram as pessoas que influenciaram você de chegar até aqui? Perceba, pode ser seu pai, pode ser um grande empresário, pode ser alguém da história. E quando nós vamos ver a história dessas pessoas, você pode ter certeza que teve muita luta, que as coisas não foram fáceis. Ah, afinal, alguém falou para você que seria fácil? Duvido. E se falou, tá mentindo, porque as coisas não são fáceis. Muita luta. E se você for atrás dessas pessoas, da história dessas pessoas, você vai ver que teve muita luta, muito sofrimento, mas também teve a conquista. E por isso que você tem elas como modelo. Por causa da conquista. Mas eu só conquisto aquilo que é difícil. Aquilo que vem de graça não tem valor. Então, conquista, fracasso, bloqueio, né? Dentro dos seus sonhos, faz parte. O fracasso é só um passo a mais que eu vou ter que dar para conseguir meu sucesso. O fracasso não é o fim. Eu perdi uma batalha, mas não perdi a guerra. E o que é a batalha? É o que nós temos que fazer todos os dias. É fácil no mundo do trabalho? Lógico que não. Por isso que eu estou aqui com vocês. Porque não é fácil mesmo. Mas eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quem é o Henrique. Porque só eu sabendo quem eu sou é que eu vou conseguir saber qual é o caminho que eu vou tomar. Perfeito? Saiba quem é você. Reflita. Leia a respeito. Entenda o seu comportamento. E o seu comportamento não tem certo e não tem errado. Aqui não tem o juízo de valor. Aqui nós temos pessoas que sofrem menos. Quando eu me conheço, eu sofro menos. Não deixo de sofrer. Vamos para o próximo? Né? O autoconhecimento, senhores, outra característica do autoconhecimento é que o autoconhecimento é um aprendizado. Então, quando eu olho para trás, por isso que tem um gravador aí. Porque tudo que eu vejo, eu aprendo. Tudo que nós vivemos no passado foi um aprendizado para nós. E muitas vezes nós tivemos experiências ruins. E quando eu tenho uma experiência ruim, o que normalmente acontece? Eu crio um bloqueio, eu crio uma proteção para que essa experiência ruim não se repita. E aí que está o problema. A gente sempre responde a determinada situação dentro de uma experiência que nós já tivemos. E se essa experiência for ruim, então a minha resposta ela já não é uma resposta tão positiva. Por quê? É aquela história que gato escaldado tem medo de água fria. Ah, eu já sofri aquilo, não quero sofrer de novo. Mas uma coisa você tem que aprender. Todas as pessoas são diferentes uma das outras. Não é porque eu tive um chefe mala, não é porque eu tive companheiros de trabalho insuportáveis que todo chefe ou que todo companheiro será mala ou insuportável. Não é porque eu trabalhei em uma organização que era ruim que a outra também vai ser ruim. Então, dentro desse autoconhecimento, nós temos que analisar essa evolução que nós temos. Porque quando eu passo por uma situação negativa, eu aprendo com aquilo. E quando eu aprendo, eu crio a resiliência. Ou até melhor, né? A resiliência é a minha capacidade de aprendizado. Porque eu sofro com aquilo, eu choro com aquilo.
Depois eu analiso, tento entender o porquê aquilo aconteceu. E se eu for uma pessoa inteligente, o que eu não quero que aconteça? Que se repita. Então eu crio um bloqueio. Mas será que todas as pessoas são iguais? Não são. Será que todas as situações são as mesmas situações? Não são. Nós temos que fazer o quê? Analisar cada situação, analisar cada colega de trabalho, analisar cada equipe onde nós estamos inseridos e entender como ela funciona. E entender quais são os valores desse grupo que eu estou inserido. Se aquilo não me vale de nada, vamos em busca de um novo lugar para trabalhar, porque não vai adiantar. Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, você não tem identificação. Aquilo vai te fazer mal. Agora, se você entender os valores desse grupo e encontrar um link que ligue os seus valores com os valores do grupo, aí vale a pena mesmo você se esforçar. Perfeito? Então, esse é o autoconhecimento, né? E aí nós vamos para o quê? Para o autocontrole, que é o segundo, que é a segunda base da inteligência emocional. E o autocontrole é o seguinte: no momento que eu me conheço, no momento que é o autoconhecimento, no momento que eu sei dos meus limites, no momento que eu sei dos meus valores, agora eu tenho condição de me controlar, de segurar a minha onda. E o primeiro ponto aqui, que eu até já comentei com vocês, é resiliência. O que é resiliência, gente? Resiliência é a nossa capacidade de suportar uma pressão exercida por um fator externo e de nós aprendermos com isso. Esse sofrimento com esse problema vem e você aprende com isso. E no momento que você aprende, por incrível que pareça, ou por muito óbvio que pareça, você não sofre mais da próxima vez que acontecer. É um aprendizado. A resiliência, ela me torna mais forte. A resiliência faz eu entender as coisas como é que elas aconteceram para que eu evite, para que eu não dê chance de acontecer de novo. E se você não passou por isso, você vai passar. A pior notícia do mundo tem um lado bom: o aprendizado. Perfeito? Depois, assertividade. Você quer que as coisas deem certo? Eu também. Mas para as coisas darem certo, a primeira coisa que eu tenho que segurar comigo é a minha ansiedade. E hoje está todo mundo muito ansioso. O que é essa ansiedade? É a pressa, é a preocupação de fazer a coisa acontecer e acontecer rápido. Senhores, no mundo, tudo que acontece rápido, muito rápido, vai ter problema depois. Por quê? Porque não dá tempo de ter fundamentos. Não dá tempo de criar uma estrutura. Relacionamento leva tempo. Quantas pessoas vocês já conheceram que você olhava e falava: "Ih, não, essa pessoa não é boa"? Aí você foi conhecendo e descobriu que era a melhor pessoa do mundo. Ah, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Aí, com o tempo, você descobriu que você tinha muito a ver com essa pessoa. Então, a assertividade é uma coisa extremamente positiva. Eu quero que as coisas deem certo. Eu quero que as minhas ações me levem para o caminho certo. Só que isso tem que ter o quê? Paciência. Perfeito? Não adianta a ansiedade vir e querer complicar. Veio a ansiedade e eu tenho que ter o controle sobre ela para não deixar atrapalhar. Quais são os seus objetivos e metas? Eles são reais? Para muitos alunos, eu dou aula na área de gestão, administração, e para muitos alunos eu pergunto a questão de quando que eles querem estar no ápice da profissão deles. E, por incrível que pareça, todo mundo quer estar no ápice aos 30 anos. 30 anos, senhores, é muito cedo. Então, o teu objetivo, ele tem que estar dentro de uma realidade.
Por quê? Porque quando eu traço um objetivo e eu não alcanço, não é uma coisa positiva. Eu vou ficar triste. Então, tem objetivos e metas dentro de uma realidade. Eu não estou falando para você jogar para baixo. Mas se você tem um objetivo, faça ele acontecer. Tenha condição de fazer ele acontecer. Nesse mundo de gestão, senhores, nesse mundo do trabalho, não tem sorte, tem preparo. Raras as vezes, não digo que nunca aconteceu, mas sempre o que fez as pessoas terem sucesso foi, primeiro, ter objetivo possível. Segundo, se preparar para isso. E quanto maior meu objetivo, maior tem que ser meu preparo. Reconheça seus gatilhos de estresse. O que é aquilo que te tira do sério? Você já pensou? Tem coisas que te tiram do sério? Então, você tem que evitar determinadas situações. Evitar. Tem hora que não dá. Aí você tem que ter paciência, aí você tem que ter o controle. Mas quando der, evite situações que você sabe que vão te estressar. Evite situações, evitem pessoas que você sabe que não vão ajudar. Você vai construindo uma espécie de proteção para que você não tenha que entrar em pontos que você não é afim. E quando entrar, você ter se preparado para isso também. Né? O trabalho não é só de coisas boas, né? Como já falei, até ao contrário. É um momento de sofrimento, de preocupação, o trabalho. Então, evite coisas. Se você é desorganizado, fica estressado com desorganização, se organize. Se tem assuntos que são sensíveis a você, se prepare para esses assuntos. Não deixa a coisa correr, não deixa a sorte te levar, porque, como eu falei para vocês, dentro do mundo do trabalho, não tem sorte. Vamos continuar aqui, ó, autocontrole. Você tem que respeitar os seus limites. Você tem que respeitar os seus limites. Você tem que controlar suas expectativas. Né? A expectativa é a coisa mais legal do mundo, gente. Eu tenho expectativa das coisas darem certo e por essa expectativa é que nós lutamos. É por ela existir que nós vamos à frente, que nós nos desafiamos. Só que eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque tem muita coisa que dá revés. E revés, senhores, não é azar. São coisas do dia a dia do trabalho. O revés é aquilo que não deu tão certo ou que não está dando tão certo por um acontecimento. Mas o trabalho é esse. Nós temos que entender que quando nós estamos trabalhando, nós somos contratados para resolver problemas. Problemas meus, problemas da empresa, problemas da minha chefia, problemas do meu departamento, da minha área. Eu estou ali para resolver problemas. Se não tivesse problema, eu não deveria estar ali. Não haveria motivo de eu estar ali. Então, quando eu estou trabalhando, vão ter dias que não serão tão bons. É a carga que não vem, é a pessoa que não faz, é o documento que não veio, é o mercado que não está bom, é a inflação que está comendo. Sempre vai ter um revés. Mas se você é bom e você é preparado, que bom que tem um revés, porque você vai saber resolver. Então o revés não é uma coisa para te deixar bravo. O revés é um desafio a mais que você vai ter que passar por cima. E você tem que ter controle, não é sair xingando, chutando, metendo a boca em tudo. Não, se você fizer isso, você está mostrando o quão descontrolado você é. O bom profissional é aquele que recebe o problema, analisa o problema e dá a solução. Não é aquele que grita, não é aquele que xinga, não é aquele que bate na mesa, bravo, dá bronca em quem não tem nada a ver. Ou fica bravo com pessoas que não têm nada a ver com o processo.
Esteja pronto para o revés. E que bom que tem problema. Sem problema você não tem trabalho. E por último, respire. Respire. Bateu a ansiedade, bateu aquele desespero, bateu aquele sentimento ruim, aprenda a respirar. E eu estou falando sério. Vou ensinar aqui para vocês uma respiração que nós chamamos de respiração quadrada. Para que ela serve? Quando a ansiedade vier, quando aquele sentimento pesado dentro do dia a dia do trabalho, ele vier e você tiver para explodir, pede licença, vá até a tua sala ou vá até o banheiro, sente, feche os olhos e faça o seguinte exercício, o seguinte movimento. Primeiro, inspire contando até 5. Então, vamos lá. Isso. Segure o ar e conte até 5. E solte o ar devagar, também contando até 5. Segure mais 5 e repita. Por que é respiração quadrada? Porque eu inspiro, seguro, expiro, seguro. Compreendem isso? São 4 movimentos. Então, inspire, segure, solte, segure. Inspire e segure. Faça isso de 3 a 4 vezes seguidas. Você vai ver a diferença que vai dar. Você vai, quando terminar o exercício, você vai estar mais tranquilo, você vai estar mais sereno. Experimenta aí. É muito legal. Inspire, segure, expire, segure. Inspire, segure, expire, segure. Perfeito? Respiração quadrada. Vai fazer a tua ansiedade ir lá para baixo. E quando for para baixo, aí é o momento de tomar decisão. Tá bom? Então, aprenda a respirar. Agora, senhores, nós vamos ver a terceira base da inteligência emocional, que é o quê? A automotivação. O motivo para você se realizar. Você quer fazer sucesso no trabalho, você quer ter uma família, você quer viajar, você quer estudar. Então, isso tudo são formas de realização. Só que, para eu fazer, eu tenho que ter motivo. E aí eu tenho que descobrir qual é o motivo que me leva a fazer tudo isso. Ser movido pelos seus objetivos. Quando nós nos automotivamos, senhores, é quando a gente começa a trilhar o nosso caminho. Então, eu queria ser professor, eu fui estudar para ser professor. Eu me motivava com aquilo, eu ia para as aulas, eu aprendia, eu me via ali dando aula, e graças a Deus eu entrei na seara. E eu acredito que eu entrei na seara certa, porque eu me realizo muito dando aula. Então, a minha motivação é tentar, poder, não é tentar, é poder transformar a sua vida, transformar a vida do meu aluno, fazer alguém que não tinha um sonho começar a ter esse sonho, alguém que tinha um problema, eu orientar como sair desse problema. Então é isso que eu me motivo, está dentro do meu objetivo, está dentro dos meus valores. E os teus? A grana, senhores, que sempre é elemento de motivação, ela é muito importante, mas ela não é o todo. Ah, mas com grana tudo se resolve. Dentro do mundo do trabalho, não. Porque o trabalho, ele vai além do dinheiro. O trabalho, ele está na esfera da realização humana, do viver em sociedade, do se sentir útil, de poder fazer a diferença. Então, eu tenho
eu tenho que perceber que a busca do dinheiro, que se o que te motiva só é o dinheiro, e se você não é um bancário e nem alguém que está trabalhando na Bolsa de Valores, tem alguma coisa errada. Você tem que ir atrás de outra motivação, de realização. Estabeleça limites, estabeleça metas para si mesmo, assuma riscos calculados, busque os meios para atingir suas metas. Nada vem de graça, senhores. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que ter experiência. Olha quanta coisa a gente tem que ter. Mas se você não tiver isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que você tem que ter esse controle, né? Mantenha-se firme. Tá aqui, ó. Mantenha-se firme para alcançar o que deseja. Aprenda com seus erros e melhore seu desempenho. Outro ponto da automotivação, que é o engajamento. Vamos lá, próximo slide, que é o engajamento. Se engaje, esteja a fim de fazer. Eu tenho um sonho, eu tenho um trabalho, eu tenho determinada tarefa para fazer, mas não se engaja. Se engajar é abraçar, meu amigo. É abraçar sua empresa, é abraçar sua equipe de trabalho para poder realizar a coisa, para poder realizar. Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Eu tenho que me engajar. Se identifica com a organização, é um ponto maravilhoso de engajamento. Se engajar com a equipe, com as pessoas que estão ali junto com você. Engajamento talvez seja uma das palavras mais importantes dentro da organização nos últimos anos. Engajar, estar a fim de fazer. Mas para isso você tem que estar motivado. E a motivação, ela tem vários inimigos, e um desses inimigos é o sentimento. Então, eu tenho que me controlar para que esses sentimentos ruins não tirem o quê? O meu engajamento, a minha motivação. Então, faça acontecer, se engaje, esteja afim, abrace, porque se você abraçar, você vai realizar. Você realizando, você vai ter satisfação. E você tendo satisfação, você vai ser uma pessoa feliz no trabalho. Nós buscamos realizações dentro do trabalho. Quando eu falo sucesso no trabalho, que eu sempre me despeço das pessoas desejando sucesso, o sucesso é a realização. E eu quero que você se realize. Vamos lá? Tome iniciativa. Ai, senhores, como eu queria que as coisas caíssem do céu. Se você não tomar iniciativa, não vai chegar a lugar nenhum. O que é iniciativa? Ir lá e fazer acontecer. Ir lá levar um currículo, ir lá apresentar uma ideia, um projeto. Tome iniciativa. Ninguém, senhores, vai chegar para você e oferecer algo a você se você não tomar iniciativa. E como é que eu tomo iniciativa dentro do mundo do trabalho? Por meio de cursos, me colocando à disposição, não fugindo, eu me colocando à disposição. Então, eu tenho que perceber que se eu depender dos outros, eu não vou sair do lugar, senhores. Então, tome iniciativa, não tenha medo. O mundo do trabalho não é um lugar de medo, senhores, quando você quer se desenvolver. O mundo do trabalho é um lugar de evolução. Mas para isso eu tenho que tomar iniciativa, para isso eu tenho que entrar na fila, para isso eu tenho que estudar, para isso eu tenho que fazer curso, para isso eu tenho que entregar projeto, para isso eu tenho que fazer as coisas acontecerem. E não tenha dúvida, hoje iniciativa é um ponto muito importante se você quer uma promoção, se você quer crescer. Quem não toma iniciativa não faz nada. Vamos o outro, otimismo. As coisas vão dar errado ou vão dar certo? Se você já acha que vai dar errado, nem começa. A consciência que nós temos que ter é, isso vai dar certo e eu vou ter que trabalhar muito por isso se a coisa for possível. Também não adianta eu querer ir para Júpiter agora que não vai dar.
Agora, se eu percebo que é possível, eu tenho que ter otimismo, achar que as coisas vão dar certo e fazê-las darem certo. Pessoa pessimista é a pessoa que joga todo mundo para baixo. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não vai acontecer. Ah, isso é impossível. E eu gosto quando é impossível, porque tem uma frase que diz assim, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Já ouviram essa frase? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque para nós, senhores, nada é impossível, tudo é dedicação. Então, tem otimismo. Ah, mas eu sempre vejo o copo meio vazio. Ah, vai embora. Vai embora, porque eu quero uma pessoa que veja o copo meio cheio. Eu quero uma equipe de trabalho que veja o copo meio cheio. Eu quero uma pessoa ao meu lado que, por mais difícil que a tarefa seja, eu tenho alguém falando, não, vamos lá e vamos conseguir. Porque é assim que se realiza. Já disse, ninguém falou para você que as coisas seriam fáceis, né? E tá aqui, ó, age com esperança do sucesso em vez do medo do fracasso. Encara obstáculos como circunstâncias de aprendizado. Persiste. Vou repetir, persiste. Tem persistência. Quem tem persistência e perseverança, senhores, nunca será derrotado. Ponham isso na cabeça. Então, não fica falando, ah, isso é difícil, ah, isso não vai dar certo, reclamando. Parece um desenho, personagem de um desenho animado antigo, que só ficava reclamando, ai, que dia ruim, ai, que caminho ruim, ai, que comida ruim, ai, dia, ai, noite. Não vai dar certo, ninguém quer trabalhar com você, se você for assim. Então, seja otimista. Por mais difícil que for, vai dar certo. Vamos para o próximo. Né? E agora vem a empatia. E a empatia, eu tenho que corrigir você num ponto. Normalmente, nós aprendemos que a empatia é faça com os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Haja com os outros da maneira que você gostaria que agissem com você. Você não está tendo empatia nenhuma. Porque o correto é você tratar os outros, quando você tem empatia, da forma que os outros gostariam de ser tratados. Percebam? Não faça para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Sou eu, de novo. Então, a empatia, senhores, quem formulou a ideia de empatia foi esse senhor chamado Alfred Adler, é um austríaco, se eu não estou enganado, e ele traz a empatia como ver com os olhos do outro, é a nossa capacidade de ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Então, a empatia é eu conhecer o outro, o que não é fácil. Demanda tempo, demanda conhecimento, demanda relacionamento. Então, a empatia é eu entender como o outro funciona. E no momento que eu entendo como o outro funciona, eu vou saber o que? Agir com esse outro. Não passar do limite. A empatia, senhores, é quase mágico. Porque quando eu tenho empatia, eu entendo como o outro funciona. E se a organização é um grupo de pessoas que possuem os mesmos objetivos e somam esforços, imagina como a empatia, a ferramenta da empatia vai ser importante para você ou para um líder que sabe lidar com um outro, que sabe lidar com seu colega de trabalho. Então, para ter empatia, eu tenho que ver o outro.
Não ver o outro pensando que o outro tem os mesmos sentimentos ou mesma visão de mundo do que eu. Não, 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 porque ele é um indivíduo, ele é diferente de mim. Ele tem outros valores, outra visão de vida, outra educação, outros pais, às vezes outra religião, outra crença. E se eu tratar ele como eu espero ser tratado, eu não estou tratando ele da forma que ele gostaria. Então a empatia é isso. É ver pelos olhos do outro, ouvir pelos ouvidos do outro e sentir pelo coração do outro. Porque aí você tem um domínio dentro do relacionamento. E você vai saber como se aproximar do outro, como conversar com o outro. Por quê? Porque você sabe quem ele é. Para de olhar para o seu umbigo e achar que você é o centro do universo. A empatia é você entender o outro. E quem tem empatia, senhores, tem 50% dos problemas resolvidos dentro da organização. Perfeito? Vamos lá. O próximo é a habilidade social. E chegamos agora na última base da inteligência emocional. Nós vimos o autoconhecimento, o autocontrole, a automotivação, a empatia e agora a habilidade social. Porque é para isso que serve a inteligência emocional. Para nós vivermos em sociedade. Para nós podermos fazer parte dessa sociedade em que vivemos. Para nós podermos fazer parte, nos sentirmos parte dessa organização para a qual nós trabalhamos. Para essa equipe que eu faço parte. É a habilidade social. E a habilidade social é a habilidade de eu ter relacionamentos saudáveis. E no momento que eu tenho a inteligência emocional, eu viro uma referência, eu consigo influenciar os outros. A arte da oratória, que vai ficar para um outro encontro, que é muito legal falar também sobre oratória, a arte da oratória é a arte da influência, é a arte do convencimento. E qualquer um consegue te convencer? Eu acredito que não. Porque para me convencer, você tem que ter postura, você tem que saber falar, você tem que ter um comportamento agradável, você tem que ter educação, você tem que falar aquilo da forma que eu quero ouvir, você vai falar aquilo que você quer. Mas para me convencer, você vai ter que falar dando exemplos que me toquem. Não da sua forma, e sim da minha. Então, a habilidade social, a primeira coisa é você conseguir influenciar pessoas. Nota 10. Hoje o mundo é de influência. Negociação é influência. Perfeito? Outro ponto da habilidade social, vamos ver. A comunicação. Senhores, desde criança você se comunica, você fala. Aí aprendemos na escola a escrever outros meios de comunicação e nós utilizamos. Mas comunicação é uma coisa muito difícil, uma boa comunicação. Para eu me comunicar, a primeira coisa eu tenho que saber ouvir. Aí entra lá na questão da empatia. Eu ouvir, eu tentar conhecer o outro, eu ouvir o que ele está falando. Compartilhar informações referentes ao trabalho. Comunicação. Você já trabalhou com alguém que escondia informação? Eu já. Terrível. A pessoa escondia a informação, ela não queria falar. Ela achava que ela, tendo aquela informação, ela teria mais poder. Muito, muito enganado ela estava. Por quê? Porque quando ela não soltava a informação, a equipe inteira trabalhava errado. E aí só depois ela informava. Não tem jeito. Então, você tem que saber conversar, você tem que saber falar, você tem que adequar a mensagem para quem vai ouvir. Você não pode utilizar sarcasmo, você não pode utilizar ironia dentro do mundo da comunicação empresarial. Você tem que ser objetivo, você tem que dar razão, você tem que convencer.
Então, comunicação é muito importante. Estude comunicação, estude processo de comunicação. Ela não é difícil, mas você tem que estudar e você tem que conhecer os elementos. Depois da comunicação, nós temos quem? Gerenciamento de conflitos. Toda equipe tem conflito. Você coloque 2 pessoas dentro de uma sala, elas terão conflitos. Uma acha que é verde, a outra acha que é amarelo, que é bonito. Uma gosta de calça, a outra gosta de bermuda. Um gosta de maquiagem, o outro não gosta de maquiagem. Sempre tem conflito, sempre. Um torce para um time, outro torce para o outro. Um acha que deveria ser feito assim, o outro acha que deveria ter feito assado. Sempre vai existir conflito. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos indivíduos e que, quando estamos juntos, temos que tomar somente uma decisão. Então, vai haver o conflito. Só que esse conflito, ele não pode ser ruim, que afaste os membros da equipe, que faça com que esses membros se odeiem ou nem conversem ou só falem o mínimo necessário entre eles. Porque aí não vai adiantar. O resultado não vai ser bom. Então, com a inteligência emocional, eu faço o quê? Eu administro esses conflitos. Eu uso de delicadeza, eu uso de diplomacia, eu uso de conversa. Eu identifico os pontos de discordância e tento buscar um elemento que essa discordância, na verdade, se cria uma soma. Eu consigo entender abordagens diferentes, pontos de vistas diferentes. Porque não existe só uma verdade, não existe só um meio de fazer. Quantas vezes nós já não colocamos, eu vou fazer desse jeito porque é o melhor. Aí você vai lá e você encontra uma ferramenta melhor, vem uma pessoa com mais experiência e dá uma dica e já muda todo o procedimento. Então, o gerenciamento de conflitos é muito importante, principalmente para você que quer liderança. Um líder que não sabe gerenciar conflito não é líder. Ele tem lá a carteirinha de líder, lá o crachá de líder, mas ele não é líder. Um líder que não sabe identificar os pontos de conflito dentro da sua equipe não é líder. Então, quando eu tenho inteligência emocional, uma das coisas que eu desenvolvo é o gerenciamento de conflitos. Ele facilita a criação de boas conclusões. Ele facilita resolver um problema, ele não dificulta. Então, ponto máximo para inteligência emocional em gerenciamento de conflitos. Vamos ver o próximo? Vamos lá, nós temos quem? Liderança, o que eu falei agora. Um líder que não tem inteligência emocional não é líder, é um mandão, é um ditador, é um escroto. O líder, ele tem que desenvolver inteligência emocional, porque ele é a pessoa que vai orientar, que vai dar a direção para a sua equipe. E um líder ruim, a equipe pode até ser boa. Eu já vi casos de excelentes equipes de trabalho, deram uma liderança ruim para ela, a equipe não entregou o resultado por causa do líder. Então, se você quer se desenvolver em liderança, você tem que desenvolver inteligência emocional. É você que vai orientar essas pessoas. Desperta na pessoa entusiasmo e comprometimento, é você que tem que fazer isso. Assume a liderança de um grupo quando necessário, independentemente. Tem pessoas, senhores, para você ver como liderança não é uma coisa tão simples. Eu já vi equipes sendo lideradas pelo cara X, mas quem exercia realmente liderança era um dos membros da equipe. Por quê? Porque esse líder, quem o colocou lá, não percebeu que ele não tinha perfil. Então, às vezes, você pode ser o líder dentro da sua equipe mesmo, sem ter o cargo. Incrível isso, né? Mas é por quê? Por causa da sua postura. O líder é aquele cara que incentiva, o líder é aquele cara que dá direção, o líder é aquele cara que sabe resolver conflito, o líder é aquele cara que sabe os recursos que precisa e viabiliza da melhor forma esses recursos. Então,
Eu tenho que desenvolver inteligência emocional para inspirar e conduzir indivíduos ou grupos ao sucesso. E como já falei, o sucesso o quê? É a entrega da tarefa, é a entrega do objetivo. Vamos para o próximo? Criação de vínculo. Outra coisa que a inteligência emocional traz é que as pessoas vão gostar de você. Vai ser fácil você criar vínculos por onde você passar. Por quê? Como você sabe lidar, como você tem uma leitura do que as pessoas estão buscando, você sabe o momento de falar, você sabe o momento de interagir. As pessoas vão gostar de você. E não tem nada melhor, senhores, do que você ser recebido com um sorriso onde você vai. Então, crie vínculo, seja simpático com as pessoas, contém inteligência emocional. Não tem inimigo, não tem um cara que eu não gosto dentro do mundo, dentro da minha organização. Eu tenho um cara que eu tenho menos afinidade, pode ser, mas eu não gosto. É trabalho, senhores. É mundo do trabalho, é mundo do labor. Então, eu tenho que criar vínculos positivos, fazer aquele grupo de pessoas se tornar uma equipe. Inclusive, isso é papel de liderança, hein? Fazer um grupo de pessoas se tornar uma equipe que dê resultado, tá? Cria-se proximidade, mantém contato com outras pessoas, mantém diversas formas de contato, rede social, eventos, sempre está cumprimentando, sempre está dando bom dia. Entre na sua empresa dando bom dia para o porteiro e vai embora dando bom dia para o porteiro, para a moça do café, para o rapaz do banheiro, para o seu colega, para o teu chefe, para a secretária. Seja simpático, sorria. Cara feia é fome, não é? Ah, não, mas você tem que entender. Não, eu não tenho que entender nada. Eu sei que você é o seu comportamento no trabalho. Se você é um mala no trabalho, o seu comportamento é de um mala, você vai ser um mala. Se o seu comportamento é de estúpido, você vai ser um estúpido. Se o seu comportamento é baseado em educação e em princípios, você será um cara muito bem-vindo. Compreendem? A criação de vínculo está ali. Ah, mas eu não olho, eu tenho chefite, né? A doença do chefe, que não senta com ninguém, que não fala com ninguém. Não vai adiantar nada, só vai criar distância das pessoas. Perfeito? Vamos ver o próximo? Cooperação. As pessoas com inteligência emocional cooperam umas com as outras e incentivam as outras pessoas, dão exemplo para as outras pessoas também compartilharem, também cooperarem. Compartilhar é compartilhar a informação. Então, quando eu tenho uma tarefa, eu quero cooperação das pessoas. E eu tenho cooperação de quem? Dos meus colegas de trabalho, das pessoas que estão trabalhando comigo. Se eu sou um mala, se eu sou uma pessoa que as pessoas não gostam, você acha que vai ter cooperação? Ou vai ser tudo mais difícil? Então, outra coisa, dentro de uma equipe de trabalho não tem o meu, o seu, tem o nosso. Então, você vê que um colega teu está com dificuldade, vai lá e ajuda. Não fique criticando. Quem critica é o bobo. Por quê? Porque se o meu colega não está conseguindo, quer dizer que eu também não vou conseguir. Porque é uma equipe, é uma organização. Então, coopere, ajude, veja no que você pode fazer a mais. E o grande segredo do sucesso, senhores, é o que você consegue fazer a mais. Tá? Vamos aqui. Percepção política. Todo ser humano, senhores, habilidade social, hein? Todo ser humano é um ser social e político. Social porque lá atrás, lá na história, lá do homem primata, ele descobriu que viver em sociedade é mais fácil. Afinal, quando nós vivemos em sociedade, nós temos uma divisão de tarefas. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Eu não tenho que fazer tudo sozinho como era quando nós andávamos sozinhos pelo mundo. E político por quê? Porque para viver em sociedade eu tenho que fazer troca. E política é essa troca.
Eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu acho para concordar com pessoas que também abrem mão para concordar com algumas coisas comigo. Isso é política. E dentro de toda organização nós temos o quê? Política. Existe uma política dentro da organização de relacionamento, de pessoas, de valores que você deve conhecer. Por isso que eu falei lá no início que não adianta você entrar em qualquer empresa, que você entra numa empresa que não sejam valores compatíveis com o seu, ou você vai mudar os seus valores, o que vai ser dolorido, ou você vai se sentir mal todo dia quando for trabalhar. Então, essa percepção política, essa percepção de valores, você tem que perceber, você tem que se conhecer e perceber nos outros, né? Lembrando sempre que inteligência emocional é também conhecer o sentimento dos outros. E saber trabalhar nessa percepção política. Entender os fatores que influenciam o grupo. Saber o tipo de comunicação desse grupo. E identificar os valores, a ética, que é um modo de ter o comportamento, moral é valor, ética é comportamento. E você deve identificar esses dois dentro do seu grupo. Se o valor não está batendo, vai ser mais difícil. Se a ética do grupo não está batendo com a sua, também vai ser mais difícil. E isso vai acabar você levando você a uma doença, a uma situação que você não quer, né? E a diversidade, senhores. Outra coisa muito gritante hoje é a questão da diversidade. Organização é um grupo de pessoas. Que pessoas? Todas aquelas que estão preparadas e que têm o mesmo objetivo. Então, não importa hoje raça, credo, não importa orientação sexual, não importa nada. O que importa são os objetivos da organização. E lembrando sempre que o diferente soma conosco. Que as pessoas que são diferentes de nós, elas têm muito o que nos ensinar. Não, mas eu não quero aprender. Quem está sendo ignorante é você. Ah, não, mas eu não quero me envolver. Quem está sendo ignorante é você. Quem tem inteligência emocional, ele aceita o diferente. Ele entende o diferente. Ele não precisa concordar. Concordar e entender são coisas diferentes. Entender, eu entendo os princípios, o porquê. Agora, concordar é uma questão de valor. Eu não sou obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a entender. E essa diversidade é o que nós estamos vivendo hoje. Homem, mulher, pessoas trans, LGBTQI+, todos eles fazem parte da nossa sociedade. Negros, brancos, japoneses, chineses, e não tem mais lugar para pessoas que não concordam com isso. Não há mais lugar para que essa diversidade ela não seja cultivada e entendida como uma das melhores coisas que o mundo já teve, que é o diferente é o que soma. Uma vez entendido o que é a inteligência emocional, eu espero que você entenda, reveja o vídeo, leia textos sobre inteligência emocional para você se desenvolver. Como eu falei para vocês desde o início, a intenção desse podcast é o seu desenvolvimento e eu quero o teu sucesso. Então, inteligência emocional agora. Pratique, exercite e eu tenho certeza que o teu sucesso pode demorar um pouco mais, mas ele vai ser muito sólido. E quem tem processo de sucesso sólido não volta para trás. Eu sou o professor Henrique Gâmbaro, muito obrigado e até uma próxima vez. Até mais.